Bom dia professores, bom dia os colegas. Gostaria de agradecer a todos pela presença, principalmente aos professores e os alunos. E vamos lá. A ideia era fazer um fotolivro, cujo qual teria um formato de um tamanho de bolso para facilitar. Um estilo mais perto do fanzine do que de um livro. Fanzine, para quem não conhece, ele é um livro com formatação simples, onde é mais fácil de distribuir, é mais fácil de imprimir e mais fácil de se passar para outras pessoas. Então a ideia era fazer um fotolivro nesse formato mais simples e mais barato, para que facilitasse a distribuição dos livros entre os fãs. A ideia era contar algumas histórias das estradas do Nagueta desde o seu início em 2005 até o ano de 2020 e junto com dessas histórias ter ali um conjunto de fotos durante seus 15 anos. Introdução. A banda Nagueta, ela tem seus 15 anos de palco. Ela foi formada a partir de uma unificação de duas bandas, a Capitão Clark e a banda Revolução. A banda Revolução era com o atual fundador do Nagueta, que é o Roger, e com outros músicos que foram por algum tempo sendo trocados ou saindo da banda por algum motivo pessoal. Mas a banda ela continua desde 2005 dessa unificação. E o que é o Nagueta? Nagueta é uma gíria que significa fissura ou vontade de fazer algo ligado, no caso da banda, fissura de fazer um som. Segundo o vocalista, a banda Nagueta, Nagueta significa em japonês florescer ou dar frutos. Mas durante a minha pesquisei sobre isso e não achei nada que falasse realmente, que comprovasse essa fala do vocalista. A ideia do Nagueta era fazer um tipo de som misturado entre o reggae, o rock e soul e um pouco de MPB também. E desde a sua fundação até os dias atuais, a banda tem subido em diversos palcos, tanto em palcos grandes quanto tocando em bar. Mas quem é a banda Nagueta? Quem compõe a banda? Quantos álbuns tem? Enfim. A banda Nagueta, ela vem de origem de Osasco, junto com um pouco de São Paulo, mas de sua grande maioria os músicos são daqui da área de Osasco. Ela é composta pelos músicos Ivan no contrabaixo, Kelson na bateria, Eric no trompete e teclados, Feldman no trombone e o Roger Silva, que é o fundador, na guitarra e vocal. E juntos eles trabalham em conjunto com a gravadora Atração Fonográfica e eles têm aí no seu tempo 2 álbuns feitos e 3 ou 4 singles, sendo sem distinção um dos álbuns e música com um grande número de críticas boas. A banda ela já abriu show para grandes nomes como Charlie Brown Jr. E já subiu em palcos como o Lollapalooza. Sobre a questão do briefing. O nome do projeto se chama Nagueta 15 anos de estrada.
O nosso cliente é a banda Nagueta, ou seja, os membros da banda. O produto que desejo irei entregar é um fotolivro com um estilo biográfico. E o tema de design é design editorial. O livro ele tem uma formatação de 125 de 125 por 180. Então, ele é um livro em formato de bolso. O meu público-alvo são fãs da banda, que gostariam de conhecer a trajetória da banda e conhecer as histórias por trás dos palcos. Não são só fãs que querem saber aquele feijão com arroz. Ah, a banda iniciou de tal forma e caminhou de tal forma. Essa época foi difícil, mas a gente conseguiu sair dessa. Não. É pessoas que estão interessadas em saber sobre momentos assim que foram. Putz, que tenso. Um momento tenso da estrada. Momentos por trás do palco. Detalhes que as pessoas não percebem quando eles estão ali em cima porque acham que está tudo ensaiado, mas às vezes o vocalista tropeça em algum um fio, cai e levanta e finge que é a parte do show e as pessoas não percebem. Então são esse tipo de pessoas que eu quero trabalhar, adolescentes de entre 17 e adultos de até 40 anos, pelo menos, que geralmente são os mais que estão ali dentro desse público, que geralmente curte rock, reggae, MPB, até pode dizer que os adultos são até mais que 40, mas até os 40 anos seria ali o ideal. E que gostem de rock, reggae e MPB. E que curtam um som mais agitado, enfim, histórias nesse estilo. E os próprios fãs da banda que acompanham a banda. Na questão da problematização, houveram problemas para formar este livro e também terá alguns problemas para quando for conceber este projeto fisicamente. Por exemplo, para criar este projeto foi necessário um recolhimento de documentos, por exemplo, das fotos, de arquivos que a banda Nagueta tinham. Porém, no começo do semestre, a questão das fotos teve um problema porque o HD do músico, do Roger, estava corrompido. Então foi necessário recolher algumas fotos de fotógrafos que tinham ainda, inclusive do meu próprio acervo pessoal, das fotos dele. Tiveram que tirar fotos de muitos lugares e algumas fotos infelizmente perderam qualidade conforme o tempo. Então foram muitas fotos que tiveram que ser descartadas e muitas fotos que tiveram que ser tratadas em questão de edição. Questão que rolou também e que é do conhecimento tanto do professor Sorima quanto da professora Karen, é questão de conteúdo. A ideia era já entregar esse projeto com as histórias, tudo já ali com cada título no seu devido lugar. Infelizmente, houveram alguns empecilhos e acabou que a ideia para contornar esse problema foi dar um título padrão para ser usado como exemplo, que é o Causos da Estrada, e um texto de preenchimento para mostrar onde ficará o texto, com que tamanho será usado, enfim. Agora, para quando for realmente trabalhar na questão de fazer esse projeto, de pôr ele fora do papel, executá-lo, está sendo decidido entre eu, os músicos e a gravadora, se vamos fazer em forma de crossfading
ou se vamos trabalhar em questão de divulgação, usando o próprio a questão de dar recolhimento de dinheiro durante os shows, usando o que a banda ganha dos shows para fazer este livro. Mas a forma que ele também será vendido também está sendo debatido. As tipografias usadas são a Old Sans Black, Arial e Devil Breeze. A Devil Breeze eu decidi escolher por ela por conta dela ser uma tipografia parecida com a que é utilizada na marca da banda, que é o Nagueta. Arial eu decidi para utilizar na questão do texto em si, onde vai estar as histórias. E a Old Sans Black para ser o título de cada história. A plataforma que eu decidi usar foi o InDesign. A ideia original era fazer 70 páginas de texto ali, juntando com a capa. No final, de 70 foi para 96 páginas. E aqui vocês podem ter uma noção de como seria a formatação de uma dos estilos da página. Por exemplo, com a foto deitada, para ter até uma movimentação com o livro, da pessoa girar, ver a foto mais de uma forma diferente. E do lado ali o texto, que eu coloquei, por exemplo, o título Causos da Estrada como um exemplo do que seria um título, usando, como eu falei, a Old Sans Black, o texto em Arial e, enfim. Aqui vocês também podem ver que eu decidi usar um ícone de um instrumento, onde cada capítulo será representado por um ícone que será referente a um dos músicos. Por exemplo, bateria, que é referência ao Kelson, guitarra ao Roger, baixo para o Ivan, trompete e enfim para cada músico da banda. As minhas referências são tiradas de 3 livros: Jazz Life, do fotógrafo William Clayton, Brasileiro, do fotógrafo de show Marcos Hermes, e o livro Revela-te Chico, uma fotografia, de Augusto Lins Soares e Joaquim Ferreira dos Santos, que são 3 tipos de livros, fotolivros, onde o Jazz Life retrata ali a estrada do jazz pelos Estados Unidos, contando sobre vários músicos que passaram ali ou que estão ali ainda nessa estrada, que passam por ela tocando. O fotolivro Brasileiro, que é sobre 30 anos de carreira do fotógrafo Marcos Hermes e tudo que ele já viu ou fotografou no palco. E a biografia do Revela-te Chico, uma fotografia, que é uma biografia do músico. O resultado final está aqui, algumas páginas e a capa do livro, como por exemplo o sumário com os 4 capítulos, desde o início, 2005 a 2009. Eu decidi tomar a decisão de separar os capítulos em datas que fechem como último capítulo somente uma, que é a 2020, e ao lado todo o pessoal da banda. E eu decidi tomar essa decisão. Cada capítulo eles têm uma história seguida por 2 fotos que tomam a página inteira. E sobre a questão da capa, ela mostra
alguns álbuns e de músicos brasileiros que influenciaram a banda Nagueta em todo o seu estilo de música. Não só na forma musical, mas na forma de pensar, ou até mesmo são citados na própria música do Nagueta. Tem aí desde Luiz Gonzaga e Gonzaguinha até Raul Seixas, Cartola, enfim, são muitos anos de música brasileira que influenciaram o que é o Nagueta hoje. Também gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, primeiramente para os meus colegas e principalmente para os meus amigos que se formaram e que me ajudaram a fazer esse projeto, tanto com opiniões como dicas ou alguma coisa assim, críticas que me ajudaram a chegar até aqui. Foi um trabalho difícil, porém com a ajuda dos professores, principalmente a Karen me ajudou muito com dicas de como contornar algumas situações. O professor Sorima também me ajudou bastante, dando algumas ideias, falando sobre a questão do design contemporâneo usado em algumas coisas do livro. E gostaria de agradecer muito todos que me ajudaram.